Momento de meditação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Provas. Estamos aqui com mais este momento de meditação dentro da mensagem do profeta de Deus para esta era, a mensagem da Páscoa, a mensagem Eu Sei. E nós lemos em primeira carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Provas. Aqui no parágrafo 79 em diante, o profeta diz: e recordem, essas provas são trazidas sobre você do mesmo modo. Provas são trazidas para o cristão, para que você não diga, bem, talvez isto seja correto, talvez a Escritura seja a verdade, talvez a cura divina esteja correta, talvez o Espírito Santo esteja certo, mas quando você obtém aquela experiência e sai daquele monte de cinzas e você obtém a revelação de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, você pode gritar: eu sei que meu Redentor vive, porque Ele vive em mim. Aleluia! Pedro disse: desanimado, irei pescar. Os apóstolos disseram: cremos que simplesmente iremos contigo. E ali estava um de seus montes de cinzas, lá embaixo no meio do mar, e os problemas acontecendo da maneira que estavam. E posso ouvir um deles dizer: oh, como poderia isto acontecer? Pedro, como pode ser tal coisa? Um homem como aquele morrer? Como pode ele ser colocado na sepultura da maneira que ele foi? Como ele o sepultou, cuspindo em sua face, arrancando a sua barba, colocando aquela coroa em sua cabeça? Como poderia ele fazer aquilo? Oh, e continuar sendo Deus?
Eu simplesmente não posso compreender isto. Oh, que frustração! Que hora difícil! Que hora de provas escuras! Mas a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. E de repente eles olharam para a margem, exatamente aquele mesmo tipo de revelação que Jó possuía. Ali eles viram o que Jó havia visto há 4.000 anos atrás. Ali estava o Redentor, vivo e forte, de pé nas margens, como fogo preparado e um peixe já cozido assim, e disse, os convidou. Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus são alimentados. Ele convida o seu povo escolhido, vem cear. Com o seu maná, ele realmente alimenta e supre todas nossas necessidades. Oh, é bom cear com Jesus o tempo todo. Como podemos pensar naquilo, como aquilo tomou estas grandes coisas, como o apóstolo Paulo, aquele grande apóstolo que havia passado por seu período de problemas, quando ele testemunhou a morte de Estevão e viu a sua pequena face olhar em direção aos céus e as pedras atingindo a face, e ele olhou para cima e ele disse, vejo os céus se abrindo e vejo Jesus de pé à destra de Deus. Ele disse, Senhor, não lhe impute este pecado. E Paulo, segurando as capas que lhes havia deixado semanas após semanas sobre o monte de cinzas, andando de um lado para o outro, até a sua mente ficar corrompida, até ele estar em seu caminho para Damasco, para tentar lutar por uma saída, como um homem que vai até uma garrafa de uísque para tentar afogar sua mágoa. Ele estava no meio daquilo, quando ali veio uma voz do céu e uma grande luz reluzente que disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele o viu, ele o reconheceu, que ele era o ressurreto Jesus, aquele que ele tinha visto morrer, havia ressuscitado outra vez. Oh, eu posso lembrar de minha própria vida no caminho para a destruição, quando eu ouvi uma dócil voz, eu sou Jesus. Uma vez eu estava morto, estou vivo para sempre, porque eu vivo, vós também vivereis. Desde aquele tempo, colocando a minha mão na sua, eu confiei nele através dos lugares sombrios. Quando chego os montes que não consigo ver para que lado estou indo,
eu continuo confiando nele. Cada crente cristão tem que ser colocado nestas provas. Cada crente cristão tem que ser colocado no monte de cinzas, para que então ele possa vir com uma experiência. Eu sei que meu Redentor vive. Provas difíceis, horas sombrias, Deus permite você passar por provas. Ele coloca você em monte de cinzas para você sair de lá com a experiência. Não viemos aqui nesta manhã apenas para sentarmos e falarmos a respeito de algum assunto histórico, que é tudo verdadeiro, mas viemos aqui com um testemunho nesta manhã. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Eu sei que Ele ressuscitou dos mortos e Ele vive dentro de mim hoje. Ele é meu e eu sou dele. Sou cordeiro com Ele no reino de Deus. Você pode dizer isto, irmão? Irmã, Ele é meu e eu sou dele. Páscoa. A palavra traz uma grande coisa, a ressurreição, uma nova esperança. Tem você isto nesta manhã? Está isto em seu coração? Você sabe que o seu Redentor vive e que Ele faz todas as coisas operarem juntas? Você diz, irmão Brana, estou sentado aqui esperando pela fila de oração. Deus está operando aquilo exatamente para o seu bem, porque aquele precioso garotinho outro dia foi acometido de cegueira quando ele nasceu, para que Deus pudesse obter glória e virasse uma cidade de cabeça para baixo. Claro, Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. E Ele nos coloca em monte de cinzas para Ele nos mostrar a sua glória. Então, nesta manhã eu digo isto, amigos. Depois de 31 anos de ministério, depois de 31 anos de batalha no campo, eu quero deixar o meu testemunho disto. Tenho visto decepções. O profeta tem passado por decepções. Tenho visto tempo em que pedi por coisas e clamei por coisas, implorei por coisas e falhei em obtê-las. Mas se eu simplesmente esperar pacientemente em Deus, então saberei que isto opera exatamente correto, termina exatamente certo, opera exatamente as coisas corretas. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Quando perdi meu bebê e minha pequena Sharon, aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Eu disse, como isto pode ser para o bem? Perder a esposa, a filha,
como isso pode ser para o bem? Horas sombrinhas, escuras, provas, como pode ser isto para o bem? E nessas, e meses depois, quando eu a vi ali de pé com toda a formosura de uma jovem garota, falando comigo, em pé ao lado de um velho vagão quebrado ali embaixo, eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Deus teve que levá-la. O profeta viu a pequena Cheryl, uma moça linda. Enquanto ela estava meiga e dócil, eu sei que a verei novamente. Eu sei que a verei. Eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Hoje o profeta de Deus está lá com a irmã Hope, com a Sharon, com a Meda e tantos irmãos abraçando, dizendo: meu precioso irmão. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali, quando saiu na manchete dos jornais aqui, faleceu, jovem mãe. Era uma jovem mãe, mãe de Billy Paul, que ainda vive hoje. Mãe de Sharon, esposa do reverendo. Oh, como meu coração sangrou! Eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e exprimida para se extrair o que estava nela. Havia muito brana ali que tinha que ser exprimido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas. Oh, irmão, quando há muito de você em você, Deus espreme aquilo através das provas, até que o eu possa desaparecer, até que você some, e ali só pode ver Cristo, a sua razão, os seus direitos. Quando há muito de você em você, as provas vêm para tirar você de você. Elas são mais preciosas do que o ouro que é provado pelo fogo. Se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Enquanto está acontecendo esta espremedura, é difícil, mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Tudo tem um propósito na vida dos filhos de Deus. Deus não é o autor da confusão, mas o autor da paz. Nada acontece a um cristão a não ser para o bem e para um propósito que ele não entende, que ele se angustia, que ele clama: meu Deus, meu Deus. Ele clama como Jó, ele clama
como o profeta de Deus clamou. Mas os céus, e quando está acontecendo esta espremedura, é difícil, mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Então você clama: eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas, e elas se dissipam e vão embora, mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disto, para que Deus possa obter glória, dê louvor no meio das provas. Dar glória a Deus no meio das perseguições, no meio das aflições, como aqueles irmãos que entravam nas arenas, ia ser comido pelos leões, ser queimado nas fogueiras. Eles entravam dando glórias a Deus. Entre dando glórias ao Senhor. Tudo existe um propósito e tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mesmo as coisas que você não entende, não sabe, mas Deus está por trás daquilo. Dar glórias ao Senhor e tudo se dará bem. As provas irão, os momentos irão, e você tem uma experiência com Deus. Então você tem, mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar, irmãos, as provas da vossa fé, para que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.